Olá, amigos! Estamos juntos mais uma vez, numa segunda-feira, na coluna Conversa Tributária, aqui com um amigo de vocês, Mauro Negruni. Sempre veiculado no perfil do blog Mauro Negruni no Facebook. Hoje nós vamos falar sobre o Sistema de Regularização de Obras, o SERO. Essa é uma coluna gravada, eu não estou ao vivo, mas os comentários de vocês serão respondidos, ou as perguntas, os comentários, enfim. E lembrando sempre que a gente tem a combinação aqui de sempre compartilhar conhecimento. Então parte do pressuposto que vocês também, se gostarem do papo que a gente vai levar aqui, também vão fazer a mesma coisa e vão compartilhar com os amigos de vocês, com as pessoas que são importantes no relacionamento de vocês e que vocês trocam informações, ok? Então a ideia é a gente poder prestar informação e sempre levar ao máximo de pessoas ao mesmo tempo, tá bom? Então a coluna é gravada hoje, mas trata de um tema bastante específico e muito importante. Com o advento do e-social e da EFD-REINF, nós tivemos a integração para um ambiente único, junto com o SPED, com as outras obrigações acessórias digitais do e-social e da EFD-REINF, nós levamos também as obras, né? a contribuição previdenciária sobre as obras civis, prevista lá na Instrução Normativa 971 do INSS. Bom, é importante, aliás, para quem não leu essa instrução normativa, recomendo, é uma leitura ótima. No fim de semana, agora que vem inverno, né? Para quem mora mais ao sul, tem frio e chuva. Para quem mora mais ao norte, tem só chuva, não tem frio. Mas é uma excelente leitura, um excelente estudo para o final de semana e ocupa um fim de semana inteiro falando sobre a instrução normativa 971 com os familiares, com amigos, com outras pessoas, tá bem? Então, a gente não vai perder o bom humor aqui, né? Então, recomendo essa leitura porque vale a pena. Bom, lá na Instrução Normativa 971 está previsto que a gente vai fazer, quando a gente vai fazer uma obra, está previsto que a gente vai fazer uma SEI, né? Uma matrícula SEI, Cadastro Especial do INSS, que modernamente foi substituído pelo CNO, Cadastro Nacional de Obras. Então, o Cadastro Nacional de Obras, ele requer que a gente faça a especificação das classificações, dos detalhes das informações daquela obra. Então, nós precisamos dizer o endereço da obra, o CNPJ de quem é o responsável da obra, nós precisamos dizer se ela é uma empreitada total, parcial e assim por diante. Como a gente fazia no SEI. Só que o SEI, ele tinha uma particularidade, porque o SEI, sempre que eu precisasse de uma inscrição especial, como empregador, por exemplo, eu tinha que fazer um SEI. Por exemplo, quando eu era um escritório de arquitetura. Então eu sou uma pessoa física, sou um arquiteto, profissional liberal, que também vou fazer uso da minha condição e empregar pessoas. Então, como eu sou uma pessoa física e fazia emprego, eu era empregador, eu criava uma matrícula SEI e fazia os recolhimentos de empregador da parte patronal através da matrícula SEI para os meus colaboradores a partir do seu número de piso, o número NIT, né, o número individual do trabalhador, que seria o número de inscrição do trabalhador, que seria lá o piso, ou PASEP, enfim, o número da Seguridade Social. Bom, isso fora substituído no caso de obras, olha bem, no caso de obras, então o SEI também partiu para uma coisa chamada CAI-PF, que é o Cadastro da Atividade da Pessoa Física. Então o empregador que for pessoa física, ele faz um CAI-PF.
E para quem faz obra, faz um CNO. Então, é nos dois casos mais típicos do empregador, né? O pessoa física, o empregador pessoa física, isso também vale para produtor rural e assim por diante, né? Então, faz o CI para fazer o recolhimento do INSS, da contribuição previdenciária. E no caso das obras, se criou o CNO, que é um derivado do CNPJ. Então, sempre que eu tenho um cadastro nacional de obras, eu tenho um CNPJ associado. Tá? Esse CNPJ me diz quem é o responsável pela obra, ok? E quem é que vai abrir o CNO? Quem abriu o SEI. Então, se é de responsabilidade do empreiteiro ou do contratante da obra, vai fazer o CNO. Por que falando de zero, eu estou falando primeiro de CNO? Passei aqui 5 minutos falando sobre CNO. Porque a chave que interliga o SERO, o Sistema de Regularização de Obras, mantido pela Receita Federal para a regularização de obra e para o recolhimento da contribuição previdenciária e para o cheque, para a auditoria dessas informações, é exatamente o CNO. Por isso que o CNO é tão importante, porque ele passa a ser a chave comum para todos os lugares onde se falar em obra. Tá? Então, na prefeitura, quando eu for buscar um alvará para fazer uma obra, este alvará ele vai pedir um número de CNO, que vai ser o CNPJ, obra 1, obra 2, obra 3 e assim por diante. Então, o CNO vai se dar através da obra daquele CNPJ. Então, imagina o seguinte, eu vou fazer uma construção, eu sou uma empresa, estou pensando aqui num caso corporativo, tá? Não estou pensando na construtora propriamente. Estou pensando numa empresa, sou contratante de uma obra civil, mandei construir um galpão num terreno que eu já possuo. Bom, para fazer essa obra, eu vou fazer um alvará na prefeitura, onde aquele terreno está localizado, licenciando aquela obra. Claro, eu vou ter que fazer licença de impacto ambiental, vou ter que fazer outras licenças que a legislação exige. Ok. Mas uma das exigências é ter um alvará de obra, que futuramente vai me dar o habite-se na prefeitura, ou seja, a condição de habitabilidade, liberação para ocupação do imóvel. Muita gente faz isso antes de receber o habite-se, mas isso é uma questão de hábito, não é uma questão legal, né? Então, o habite-se é que habilita a ocupação do imóvel e todos os seus correlatos, como o programa de prevenção de incêndio dos bombeiros, eventuais licenças ambientais, licenças sanitárias e assim por diante, dependendo do tipo de negócio que eu vou colocar naquela construção. Mas independente de todas essas outras licenças, uma das coisas que eu vou precisar ter é o alvará. Esse alvará é emitido pelo órgão municipal para a construção daquela obra, linka aquela obra no município através do CNO e, respondendo ao SERO, ele vai colocar aquela obra no ambiente previdenciário. Então, a gente tem nesse caso, deixa eu só pegar aqui uma informação. Então, neste caso, o programa de regularização de obras, ele vai exigir que presencialmente a gente vá na Receita Federal com o DISO, que é um formulário que é a Declaração de Informações sobre Obras. Nesse manual do DISO é que nós vamos, que é mencionado inclusive no manual do SERO, que diz que eu vou ter como obrigação principal o responsável por obra de construção está obrigado a recolher as contribuições arrecadadas dos segurados e as contribuições a seu cargo, incidentes sobre a remuneração dos segurados utilizados na obra e por ele diretamente contratado de forma individualizada por obra em documento de arrecadação com o número de inscrição da obra perante a Receita Federal do Brasil. Qual é esse número de inscrição perante a Receita Federal do Brasil? O CNO. Por isso que o CNO é tão importante.
Tá? Então, essa é a obrigação principal, arrecadar sobre as folhas e sobre os serviços contratados de terceiros a contribuição previdenciária. Das obrigações acessórias, o responsável por obra de construção civil em relação à mão de obra diretamente por ele contratado está obrigado ao cumprimento das seguintes obrigações acessórias no que lhe couber. Inscrever no regime geral de previdência os segurados empregados e os trabalhadores avulsos a seu serviço. Ok. Ela inscrever quando pessoa jurídica como contribuinte individual no regime geral de previdência a partir de 1º de abril de 2013 as pessoas físicas contratadas sem vínculo empregatício e os sócios cooperados no caso de cooperativas de trabalho e de produção, se ainda não inscrito. Então eu não posso ter ninguém sem inscrição na minha obra, por óbvio, né? Ou ele vai ser um seletista, ou ele vai ser um cooperado, um cooperativado, ou ele vai ser um trabalhador avulso, né? um empregado sem vínculo empregatício. Mas de qualquer forma, eu preciso exigir que ele esteja, eu contratante esteja registrado, porque isso é obrigação acessória, estabelecido pela instrução normativa. Elaborar folha de pagamento mensal da remuneração paga, devida ou creditada aos segurados, aos seus serviços, de forma coletiva, por estabelecimento, por obra de construção civil e por tomador de serviço, com as correspondentes totalizações e resumo geral, discriminados, patati, patatá, papapá, papapá, papapá. Lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições sociais a cargo da empresa, as contribuições sociais previdenciárias descontadas dos segurados, as decorrentes de subrogação, as retenções e os totais recolhidos. Então, eu preciso dar essa demonstração. Como é que fica essa demonstração até o evento da FDReinf e do E-Social? Ficava a cargo da GFIP e da DCTF. Agora, a partir do momento que eu tenho E-Social, EFDReinf e DCTF Web, é este o caminho que toma as obrigações, ok? Então, eu preciso fazer a demonstração e a apuração dos tributos a recolher, as contribuições previdenciárias a recolher, conforme estabelecido na lei. E esta titulação, essa regulamentação está estabelecida pela Instrução Normativa 971, tá? E que também teve uma última alteração na página da Receita, dia 9 de abril de 2019, ou seja, muito recentemente, onde então está colocado toda a orientação sobre regularização de obras de construção civil. Então, quais são os documentos que eu vou utilizar para fazer a regulação? Como é que eu faço uma matrícula CEI ou CNO, porque é de um período de transição, né? Tem algumas empresas, algumas entidades que ainda estão utilizando suas matrículas CEI porque ainda não ingressaram no ambiente do E-Social e da FDReinf. Então, assim, nós temos inúmeros casos em que temos a convivência do ambiente antigo com o ambiente novo. Então, se eu estou no ambiente novo, eu vou ter CNO, vou fazer o link através do CERO, o CERO vai fazer o link com a prefeitura municipal, porque ele vai capturar as informações de obra, de alvará, de metragem, de aferimento da metragem, se aquela obra efetivamente foi discriminada com 5.000 metros quadrados. Opa, então esses 5.000 metros quadrados vão valer para a prefeitura, para ter o alvará, vão estar no CERO e, consequentemente, vão estar para efeitos de previdência regularizados. Então, é através do CERO e da prefeitura que se sabe se aquela obra está regular em relação aos recolhimentos do INSS, tá bem? Então é muito importante a gente ter o... Deixa eu ver onde é que eu vou riscar aqui. Já tô riscando demais.
Então o CERO, ele exige uma coisa chamada DISO, que é a declaração do próprio responsável pela obra, de declaração de informações sobre obras civis. Então, essa declaração ele vai me dizer quantos metros tem, quando é que ela começa, qual é o regime de execução dessa obra e assim por diante. E este regime aqui é que vai, essa declaração aqui, que vai colocar no CERO a responsabilidade para aquele CNO de quem deverá fazer os recolhimentos da Previdência. Por quê? Porque se esta obra for uma empreitada total, em que eu contrato as chaves de um imóvel que ainda não existe, o que vai acontecer? Eu vou ter, eu estou comprando a chave, é como se eu estivesse comprando um imóvel. E este imóvel, ele ainda não está construído. Este imóvel que ainda não está construído, eu deleguei a construção a um empreiteiro, a uma empresa empreiteira, a um autônomo empreiteiro. Ele vai construir toda esta obra, contratando outros autônomos, outras empresas e fazendo os recolhimentos do INSS sobre a mão de obra aplicada na obra e vai ter que comprovar esses recolhimentos se ele estiver no ambiente do E-Social e da FD-Reinf através do CNO. Por isso que o CNO é chave para tudo, ele é chave dentro do INS, dentro do E-Social, dentro da FD-Reinf. Então, quando eu contrato uma empresa, por exemplo, eu sou uma empreiteira e estou contratando uma obra de construção civil. Essa obra, eu sou uma empreiteira e estou subcontratando uma empresa que vai fazer, porventura, a parte de alvenaria. Então eu sou um escritório de engenharia, eu montei o projeto, eu fiz a parte de esgotamento, de hidráulica, de elétrica, de incêndio, do próprio cálculo da construção civil, né, da parte de engenharia e tudo mais. E aí na hora de executar, eu vou contratar uma empresa que vai fazer a parte de fundações, outra parte de alvenaria, outra parte de acabamentos, outra parte e assim por diante. Essas empresas, ao serem contratadas por mim, que estou prestando serviço para um outro terceiro que me contratou a obra por empreitada total, ou seja, toda a responsabilidade da obra é minha, neste exemplo, eu vou declarar todas as notas com o número do CNO, ou seja, aqueles empregados daquela empresa que está fazendo a parte de concretagem, de aplicação de reboco, de instalação elétrica e tudo mais, todos os serviços que eu contratar destas empresas especializadas, eu vou colocar e vou exigir que ele coloque na nota dele o número do meu cadastro de obras, porque fui eu que sou responsável pela obra que criei o CNO, é uma responsabilidade minha. Ah, mas essa obra não é do fulano? Não, é do fulano que me contratou, o responsável pela obra sou eu. Então eu vou abrir o CNO no meu CNPJ, aquele fulano quando me pagar partes da execução da obra, vai colocar o número do CNO, sem a retenção, porque ela é dispensável quando a obra é de empreitada total. Então ele que me contratou não precisa reter, não precisa, não quer dizer que não possa, mas não precisa reter, e ele vai informar o número do meu CNO, porque a obra é minha. O prédio que ficará pronto é dele, mas a obra é minha, então toda a responsabilidade é minha. Então o meu CNO vai trazer para mim a responsabilidade, inclusive, de informar que aqueles terceiros que estão trabalhando na minha obra vão informar o número da minha obra em seus documentos fiscais. E que eles vão fazer, como diz a legislação, vão colocar a informação da obra, que antigamente eu usava o SEI e agora eu uso o CNO, como chave para aquela nota. Então, a própria Receita Federal, no momento em que fizeram o cheque do CERO em relação à metragem, ao número de colaboradores, ao número de recolhimentos, porque essa obra, imagina assim, tá? Por hipótese, essa obra foi declarada com 5 mil metros quadrados, mas de fato ela tem 20 mil metros quadrados.
Então, todo fornecimento de materiais, serviço de concretagem, serviço de engenharia, todas as informações levam para uma obra de 5 mil metros ou de 20 mil metros. E aí é que se permite o cruzamento de informações. Então, o que está sendo declarado lá na prefeitura? Uma obra de 5 mil metros. Mas todas as aquisições levam para 4 vezes mais do que 5 mil metros. E como é que a Receita Federal do Brasil vai descobrir isso? Comparando. Quantos metros cúbicos de concreto se precisa numa fundação de 5 mil metros? Depende muito. Depende se é uma área de mangue, se é uma área mais alagadiça, se ela teve muito aterro, várias coisas. Verdade. Então aí eu posso comparar por CEP, posso comparar por processamento de geolocalização, obras de características semelhantes com informações discrepantes. Tá? E quem é que pode fazer isso? A autoridade tributária. Ela pode e vai fazer isso por força de lei, inclusive, porque ela precisa fazer. Então, é através do DISO que eu vou fazer. Primeiro, eu vou abrir um CNO. Esse CNO, quando eu for fazer a regularização da obra, inclusive para fazer os apontamentos parciais, porque no CERO eu posso fazer os apontamentos parciais, então andou 20% da obra. Eu tenho uma obra que é de 5 mil metros quadrados mesmo. Então, quanto que já andou no cronograma essa obra? E aí poder fazer os recolhimentos do INSS conforme o andamento da obra. Lembre-se que nesse caso é uma declaração e que mesmo sendo uma declaração, a própria prefeitura e os próprios auditores do INSS podem fazer por convênio ou por cruzamento de informação ou fisicamente fazer uma inspeção do andamento daquela obra. Né? Então, porque tem gente que constrói toda a obra e depois vai fazer a regularização. Pode ser feito assim? Não se deve fazer assim, até porque custa mais caro. Custa mais caro por conta de todos os recolhimentos que deveriam ser feitos em uso da mão de obra, ou seja, na medida em que a obra avança, se faz o cálculo percentual da utilização da mão de obra e essa utilização da mão de obra que dá o efeito pecuniário do recolhimento mensal do andamento da obra. Tá? Então, mas então eu preciso começar a obra e terminar no período. Se ela está prevista fazer em 8 meses, eu tenho que fazer em 8 meses. Não, mas se ela andou 50%, significa que 50% da obra está concluída, 50%, se presume que 50% dos custos foram realizados e que esse 50% já deveria estar recolhido aos cofres para efeito de contribuição previdenciária sobre aquela obra. Ok? Então, é desta forma que se passará a controlar, que se já vem alimentando esta base para quem já vem criando, criando novas obras a partir da implantação, que já esteja no grupo do E-Social e da FDRE-INF, já está utilizando, ou já deveria estar utilizando, deste procedimento para poder fazer a regulação de suas obras, a regularização de suas obras e estar de acordo com a regulação da legislação que impõe que eu utilize o CERO como meio de regularização da obra, como meio de informação da obra. Assim, fala sistema de regularização de obras, parece que é uma coisa do tipo assim, eu tinha uma obra irregular e agora vou torná-la regular. Não necessariamente. Eu posso ter uma obra totalmente irregular e todo mês fazer a aferição e todo mês fazer o input dessas informações. A prefeitura vai fazer as informações através do CERO e nós vamos fazer os recolhimentos através da FDRI, porque nós vamos colocar o número de obra. Então, se eu estou pagando para o meu fornecedor para andar com aquela obra, eu tenho então
um cronograma parecido financeiro com o cronograma civil da obra. Pode até às vezes estar discrepantes, mas quando um encerra, o outro deveria encerrar. Né? Especialmente quando o cronograma civil terminou, a obra civil terminou. Ah, mas eu ainda tenho, por força de contrato, mais parcelas a pagar, além daquela da execução da obra. Ok. Então vai ter ainda faturamento. Isso está regido pelo quê? Pelo contrato. Se um auditor da Receita Federal for pedir a comprovação, vai pedir o contrato, que muitas vezes não está escrito, muitas vezes está mal escrito, muitas vezes não está assinado, muitas vezes quem assinou não tinha alçada para assinar. Então isso é muito complicado, tá, gente? Porque o contrato é um instrumento que estabelece a relação entre dois, na visão tributária, entre os dois contribuintes. As notas fiscais é a forma de execução. Então, o contrato é que diz quais são as condições. A execução se dá através do faturamento e das notas fiscais, ok? De outra sorte, as prefeituras também vão alimentando o cérebro, de forma que se permita ter a metragem, o outro input, né? A outra informação para confrontar o que diz um com o que diz o outro contribuinte. Né? E assim, nesse caso, até a própria prefeitura servindo como um fiel da balança aqui, ou como um prestador de informações para todo esse sistema, que interessa as duas administrações tributárias, interessa tanto a Receita Federal quanto a Receita Municipal. Afinal de contas, tanto um quanto o outro querem saber qual é efetivamente o tamanho daquela obra, por motivos diferentes, por motivos arrecadatórios diferentes, mas, né, porque o IPTU de uma e de outra vão de uma obra de 5 mil e de uma obra de 20 mil metros são completamente diferentes, né? Então a prefeitura também tem o interesse de alimentar o CER de forma que se permita a auditoria e se permita a regularização, a manutenção do cadastro de obras de forma adequada. Tá bem? Meus amigos, esta é uma coluna gravada, como dissemos no início, e as perguntas de vocês serão respondidas à medida em que esta coluna, que vocês estejam assistindo a coluna, fazendo as suas perguntas, e eu vou monitorar, nós aqui, a equipe do blog Mauro Negroni, nós vamos monitorar, e quando tiver alguma pergunta, vocês podem fazer através dos comentários aqui da coluna que a gente vai responder. Tá bem? Um abraço, uma ótima semana para todo mundo, com muita saúde e com muita disposição de que a gente vai ter um ambiente tributário no Brasil melhor e também que nós teremos uma vida melhor para todos nós, para os nossos semelhantes. Tá bem? Eu sempre digo isso porque tenho esperança de que teremos dias melhores, porque nós merecemos. Um beijo para todo mundo, muita saúde e até a próxima segunda-feira numa coluna ao vivo ou como esta, uma coluna gravada. Beijo e até a próxima segunda, 18 horas e 45 minutos.